Bom, boa noite, meus amigos, pessoal do canal da Apgerge. Estamos aqui em mais uma palestra comemorativa dos nossos 43 anos, hoje com uma área bastante sensível, que é a área médica, e a maioria das perícias, obviamente, de origem, ou são de origem ou financeira ou na área da engenharia. Então, hoje nós vamos aprender um pouco com o Dr. Carlos Rezende, e vamos também ter algumas histórias do doutor Cássio Fujimoto, que é o presidente da Associação de Peritos do Paraná, que é uma associação bastante atuante, né? E de vez em quando a gente precisa recorrer a algum caso obscuro, a gente pergunta como é que é feito lá no Paraná. Aí a gente vai lá e pergunta. Então, doutor Cássio, boa noite. Doutor Carlos Rezende, boa noite. Doutor Boa noite. Cássio, faça Boa aí noite, doutores. a sua apresentação, por favor, a apresentação da APEPAR, contando um pouco da história da APEPAR, e dificuldades, facilidades, somos todos ouvidos aqui, prestando atenção. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer, né, doutor Heriberto, pelo convite para participar aqui desse evento. Eu julgo que eventos dessa natureza são muito importantes, né, para a nossa classe. Afinal, a educação continuada é um pleito aí, inclusive, não só dos nossos associados, mas eu acredito que dos associados de todas as federações, né. Eu acredito que iniciativas como essa engrandecem. Então, quero parabenizar a Associação do Rio de Janeiro por essa iniciativa e, mais ainda, agradecer pelo convite de estar aqui podendo falar com vocês. Um grande prazer, realmente. Muito obrigado. Tá? Falando da APEPAR, a APEPAR é uma associação que tem já há 10 anos, ela foi fundada em 2010, né? E já tem bastante tempo de estrada, digamos assim, né? Ela é uma associação que não congrega somente peritos, né? A gente pode dizer que é uma associação que acolhe profissionais, aqueles intitulados auxiliares da justiça em geral. Então, a gente tem peritos, árbitros, avaliadores, mediadores, interventores, todos aqueles cargos que funcionam na mesma esfera ali do perito, né? Então, hoje nós temos ali aproximadamente, acredito que mais ou menos 80, 90 associados no nosso quadro, né? Majoritariamente são peritos, então a grande maioria realmente ainda são peritos, né, que buscam, dentro da nossa associação, uma representatividade, buscam educação continuada, buscam um respaldo, né, muitas vezes um respaldo jurídico que a gente acaba dando em algumas situações. Então, a nossa associação, a exemplo de todas as outras, né, eu acredito que tem os mesmos objetivos, tem os mesmos problemas, as mesmas situações, e isso acaba nos auxiliando, porque como o doutor falou, muitas vezes a gente acaba buscando esse intercâmbio, né, entre as associações, e a gente tem objetivos e muitas vezes dificuldades em comum, né? Então, quando conversamos aí num primeiro momento com o Dr. Heriberto, ele comentou, né, para a gente conversar um pouco sobre os nossos dilemas, alguns pleitos que a gente tem, para que a gente possa até verificar se esses pleitos são em comum, né, com todo o resto do Brasil, e eu acredito que sejam, né? Eu fiz uma lista muito breve aqui, até porque eu não quero me alongar, afinal, hoje a gente tem uma palestra de suma importância da área médica para falar, né, mas eu quero falar em tópicos mesmo, alguns dos pleitos que a gente tem, daí eu abro até para o Dr. Heriberto dar uma comentada a respeito, né? Primeiro ponto, o qual a PEPAR já prepara um pronunciamento até oficial em relação a isso, é aquela resolução 232 de 2016 do CNJ, que estipulou uma fixação de honorários para processos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Então, estão estipulados valores irrisórios, ao nosso ver, nessa tabela, em que, por exemplo, uma perícia em contrato bancário, que é muito comum no nosso país, vai pagar em torno de R$300 a perícia inteira, não estou falando por hora, é a perícia toda. R$300 não remunera uma hora técnica de nenhum profissional
né, que tenha curso superior e todas as pós-graduações que a gente acaba tendo que fazer aí nessa vida de perito, né? Então, vocês veem que são valores absurdos de soluções de sociedade em valores de mais ou menos R$ 800, isso não chega nem perto da remuneração justa e digna a qual o perito deveria receber, né? Então, esse é um ponto muito complicado. A gente pretende levar esse pleito junto com as outras associações do Brasil também, talvez via a FEBRAPAN, né, a Federação das Associações de Perícia do Brasil, para levar isso até o CNJ, para que a gente possa tentar abrir uma porta lá, uma conversa, uma possibilidade de a gente alterar esses valores para que remunere de uma forma justa o trabalho que o perito vai fazer, né? Outro ponto importante, e eu vou falar aqui do Paraná agora, eu sei que em outros estados isso acaba não acontecendo, mas ainda falando em justiça gratuita, por mais que essa tabela não seja aplicada, e seja aplicado um valor justo, digamos assim, o Paraná, ele não tem dinheiro dentro do fundo que paga o perito da justiça gratuita aqui no Paraná. Então, a gente tem a rubrica instalada no orçamento, mas a gente não tem fundos destinados para essa rubrica dentro do orçamento do Estado, o que acaba fazendo com que a gente, por muitas vezes, acabe nunca recebendo esses honorários quando eles são de justiça gratuita. Então, Doutor Cássio, desculpe, a primeira intervenção. Diga lá. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um fundo, dito assim, e quando o perito faz a sua perícia, ele recebe uma ajuda de custo, tá? Isso no nosso Tribunal de Justiça, que é a Justiça Estadual, e no TRT, né, no Tribunal Regional do Trabalho, também existe um fundo, embora eu já fui informado que alguns peritos recebem, aqui são R$ 438 estipulados pelo nosso tribunal. No tribunal aí do Paraná não tem estipulação, ninguém recebe ajuda de custo, ninguém recebe nada numa justiça gratuita? A gente não tem fundo aqui para pagar os honorários de justiça gratuita. Muitas vezes, ao final dos processos em que a parte perdedora é a beneficiária, né, da justiça gratuita, muitas vezes é expedido um RPV, né, que seria praticamente um precatório, para que a gente possa pleitear isso no futuro. Mas, como a gente sabe, os precatórios são muito demorados, né, e são situações muito complicadas, e aí, muitas vezes, talvez você até precise de um advogado para requerer esses valores. Então, são custos aí que você acaba nem indo atrás para não... É mais dor de cabeça e despesa do que efetivamente que você receberia a título de honorários. Então, esse é um pleito que a gente também pretende levar, e aí pretende levar ao TJ, né? E isso a gente tem que ter ciência também que é uma decisão política, né? Que a gente precisa que a verba seja endereçada para esse valor para que possa efetivamente fazer esses pagamentos a nós, né? Então, esse é um ponto bem, bem complicado, tá? Outro ponto que eu elenquei aqui, e aí tem a ver com a nossa palestra de hoje, né? É a dificuldade que nós temos em conseguir peritos médicos aqui para fazer as perícias médicas aqui no Paraná. A gente recebe vários ofícios do TJ aqui na PEPAR para indicação de peritos médicos das mais diversas especialidades, e a gente tem uma dificuldade muito grande em achar esses profissionais para poder indicar para o tribunal. E um dos motivos principais que levam os médicos a não realizarem perícias, não quererem trabalhar nessa função, é justamente a questão da justiça gratuita, porque muitas das vezes a pessoa acaba sendo uma pessoa que tem uma renda baixa, né, e acaba requerendo a justiça gratuita. Então o médico já tem na cabeça aquilo de que, essa aqui eu não vou receber, então eu não vou trabalhar de graça, eu prefiro continuar no consultório do que fazendo perícia para não receber. Então esse é uma situação muito complicada que a gente tem aqui no Paraná, né? A gente aqui, enquanto a PEPAR, já tentou difundir isso de várias formas, através do CRM, através de cursos, enfim, mas é algo que acaba acontecendo e nós sofremos aqui com essas indicações a serem feitas, né? Olha, só me permita fazer a segunda intervenção. O doutor Rezende já está preparando as malas para ir para Curitiba. Venha, doutor, vem aqui, estamos precisando aqui, viu? Vamos lá, doutor Cássio, desculpe a brincadeira, mas vamos em frente. Perfeito, mas o pensamento é esse mesmo. Outro ponto que é bastante questionado aqui na PEPAR é em relação também à habilitação dos peritos nos processos eletrônicos, né?
você sabe que os processos eletrônicos, eles necessitam que você tenha uma habilitação específica para visualizar os documentos, visualizar principalmente os documentos que não são decisões, né? Muitas vezes as decisões são públicas, mas para você analisar uma petição inicial, uma contestação, documentos, você precisa estar habilitado naquele processo. E as habilitações aqui no Paraná, elas são temporárias, então ele te habilita por 30, 100 dias, 90, 5, 15, enfim. E aquele tempo que você tem para olhar o processo. Tá? Qual que é a complicação disso? Depois de um tempo, você precisa revisitar o processo, responder uma impugnação, algo assim, acaba não tendo acesso ao processo, né, como um todo para poder verificar e, enfim, fazer as suas considerações. Então, um dos pleitos que a gente tem é para que tanto o perito quanto o assistente técnico, desde que legalmente indicados dentro do processo, possam ter a habilitação durante todo o curso do processo, desde o seu início, a partir da sua nomeação, até o final do processo, para que não precise ter o inconveniente de ficar telefonando, né, para o cartório, pedindo habilitação, enfim. É um pleito que a gente entende que é legítimo, né, afinal a gente precisa ter realmente o acesso, inclusive em processos de justiça gratuita, que a gente precisa acompanhar até o final para ver quem foi o perdedor, né, para eventualmente requerer os honorários, a gente precisa ter esse acesso, né, e não tendo esse acesso fica bem complicado. Então esse é um outro pleito que a gente tem aqui que acaba sendo um complicador. Eu estou falando em termos de Projus, né, aqui na Justiça Estadual, pode ser que tenham outras esferas aí que trabalhem de outra forma, mas na nossa estadual aqui é assim que funciona e a gente tem esse complicador. Tá? Outra questão que a gente tem daí na esfera trabalhista agora, né, e em nível nacional, é a questão da implantação do PJ Calc. Então a gente tem muitos peritos aí da esfera trabalhista que tem alguns pleitos em relação ao PJ Calc, né? No início havia o pleito para que não houvesse a sua obrigatoriedade, isso já acabou sendo superado, mas agora o que os peritos estão constatando, né, e estão trazendo isso para a associação, é que o PJ Calc acaba não conseguindo realizar alguns cálculos dentro de alguns parâmetros que são solicitados pelos juízes ou mesmo são arguidos pelos advogados, e isso está acaba cerceando um pouco a possibilidade do perito realizar o cálculo personalizado como ele fazia antes, né? A gente entende das motivações da instauração do cálculo, como, por exemplo, a padronização dos cálculos para facilitar comparativos, etc., mas é um pleito que a gente tem aqui dos peritos que atuam na esfera trabalhista, né, para que haja pelo menos a possibilidade de você apresentar o cálculo ali no PJ Calc, mas também que você possa apresentar a tua planilha, que você fez no Excel ali, para justamente conseguir mostrar os dados da forma como você pretende realizar o cálculo e não dentro do sistema que acaba ficando um pouco engessado. Né? Então, a gente tem súmulos aí, por exemplo, que acabam não atendendo, enfim, tem algumas situações que estão sendo relatadas a nós aqui, e aí pretendemos também dar um direcionamento para isso junto ao TRT, né? E, por fim, queria comentar sobre uma PL, né, um projeto de lei que foi protocolado ano passado, é o 4704/2019, que fala sobre a regulamentação da profissão do perito no país, né? Então, isso acabou tramitando lá na Câmara, e isso agora parece que está parado, mas é algo que a gente está aqui monitorando, né, para ver os rumos que isso vai tomar, porque podem acabar trazendo aí alguma situação para os peritos, e a gente está acompanhando isso lá na Câmara também. Então, assim, alguns pontos, doutor Heriberto, que a gente nota aqui no Paraná, que eu entendo que possam ser comuns a alguns outros estados do país, e eu espero que a gente possa, enquanto aí presidentes de associações, enquanto federação, né, através da FEBRAPAN, que a gente consiga levar esses pleitos adiante, tentar, de alguma forma, melhorar isso para nós, né, em favor da nossa classe. Doutor Cássio, obviamente as associações, os problemas são semelhantes, né, em todas as associações. E aqui a nossa contestação maior à nossa associação, não uma das maiores, é quanto à nossa tabela de honorários. Nós não temos tabela de honorários. E o Paraná tem uma tabela de honorários. O Sergipe tem uma tabela de honorários. O doutor João Teles até fez um comentário bastante interessante a respeito dos honorários
que são cobrados lá no Sergipe, com R$ 235. Nesses seus pleitos, não seria interessante, embora respeitada a regionalidade e as características de cada estado, se ter uma tabela, através ou da FEBRAPAM, que direcionasse, até que pusesse em termos de escalas, né, de honorários, uma tabela nacional para os peritos? Qual é a sua opinião? Eu sei que a tabela do Paraná é bem interessante, é 445 a hora do perito, né? Em algumas áreas sim, né? Nas áreas de administração, contabilidade e economia, na área médica também. Tem algumas até que são superiores, algumas inferiores, mas enfim, está no nosso site lá, caso o pessoal queira ter acesso por curiosidade, né? Eu entendo que uma tabela nacional talvez possa ferir alguns preceitos, aí, como você mesmo mencionou, da regionalidade, né? Da questão dos custos e tudo mais. Mas eu acredito que possa haver, sim, um pleito comum aí das associações, no sentido de talvez a FEBRAPAM instituir que as associações resolvam criar, por exemplo, no Rio de Janeiro, como o doutor comentou, ainda não existe essa tabela, mas que possa ser criada, e talvez uma padronização dessa tabela seria interessante. Se vai ser por hora técnica simplesmente, se vai ser por tipo de atividade, que a gente sabe que tem tabelas que são por tipo de atividade, né? E definam ali pelo menos um valor mínimo. Aí, a título nacional, eu entendo que, por exemplo, uma tabela com valor mínimo por tipo de atividade possa ser coerente, entende? Mas acredito que é uma discussão aí que realmente não é simples, né? É um assunto muito delicado, sensível, né? Porque o bolso acaba afetando a todos, não só nós, como quem vai pagar também. Então, precisamos levar em consideração esses pontos, mas eu acredito que é uma ideia que possa ser levada à frente e que a gente possa discutir em conjunto qual seria a melhor maneira de implantar. O doutor Cássio, tem aqui o nosso colega Antônio Carlos, ele é nosso perito grafotécnico, e a gente sabe que cada estado tem uma justiça, tá? Sim. E aí ele coloca, né? Infelizmente não existe uma normatização. Sugiro que as associações de peritos deveriam fazer um trabalho em conjunto e levar ao CNJ. Eu coloquei aqui propositalmente, porque o professor Rio Moura também está aqui nos assistindo. Ele é o nosso presidente da comissão de perícias aqui do CRC, e nós temos aqui a nossa associação com uma ligação muito forte com o CRC, tá? E existe lá um projeto, tá, sendo elaborado para que não só as associações de peritos de cada estado se unam, tá? Não seria substituir, obviamente, o trabalho da FEBRAPAM, mas seria que esses pleitos individuais fossem consubstanciados em um único documento e encaminhado ao CNJ ou a quem de direito. E além das associações, que fossem também agregados a essa comissão multidisciplinar os conselhos regionais de economia, de administração e próprio Conselho Regional de Contabilidade. Então, é um trabalho a ser feito é um trabalho pesado, obviamente não vai ser feito em 2 anos, tá? Mas se não houver união com relação a isso, eu penso que a gente vai ficar na pista. Mas eu gostaria de saber do senhor, doutor Cássio, qual é, na sua opinião, o ponto forte da APEPAR? Tá? O que a APEPAR tem de mais... o ponto forte, mais interessante, o mais atraente para os peritos? Uma das principais coisas que a gente busca ofertar, né, é justamente a questão da representatividade, né, de você ter um órgão forte, né, por trás de você, para que você não tenha que, por muitos momentos, dar a cara a tapa sozinho, digamos assim, né? Existem muitos pleitos, e a gente sabe que o judiciário é muito sensível a pleitos aí espinhosos em algumas questões, e acaba havendo retaliações, acaba havendo diversas situações que muitas vezes podem ocorrer em impugnações ou coisas nesse sentido. Então, eu entendo que a representatividade é algo muito importante, que todas as associações têm essa função, né? E eu vejo isso como a principal questão. Eu me associei por esse motivo lá atrás, né? Então, eu buscava justamente ter esse respaldo,
E eu acho que esse é o principal ponto, é você fazer parte de algo maior, né, com todos focados no mesmo objetivo e que te dão esse respaldo aí técnico, jurídico, em qualquer sentido aí dentro da profissão. Eu acho que isso é um ponto aí fundamental, não só na PEPAR, mas em todas as associações. Tá. O doutor Carlos, outra coisa, a respeito de cadastro, tá? Nós sabemos que o CNPC, o novo Código de Processo Civil, ele fala do cadastro. Como é que funciona o cadastro no Paraná? Cadastro de peritos. No Paraná, existiu uma discussão, acho que está superado agora, mas assim, o artigo 156 do novo Código de Processo Civil, né, determinou que os tribunais criassem cadastros e que também as entidades poderiam criar seus cadastros internos para eventualmente haver uma consulta do judiciário a esses cadastros específicos, e daí veio o CNPC, o de administração, de economia, existem vários cadastros criados hoje. Hoje, legalmente, você precisa, para atuar como perito judicial no Paraná, estar cadastrado na esfera estadual no CAJU, que é o Cadastro de Auxiliares da Justiça, no CPTEC, no Trabalhista, né, ou no EPROC, lá dentro da Justiça Federal, para que você possa atuar como perito. Esse é um regulamento básico, né? Você precisa estar nessa lista, nesse cadastro, porque você vai ser consultado lá com as suas certidões e tudo mais, para que você possa atuar. CNPC, o CEPA lá de administração, ou de economia, ou de engenharia, enfim, são cadastros que, na nossa visão, são cadastros adicionais, na verdade, né? Para que, caso o juiz não encontre no cadastro oficial do tribunal um profissional que atenda a necessidade dentro do processo, ele vai buscar lá no CNPC, vai buscar na economia, vai buscar no outro. Mas esse cadastro dos conselhos não é mandatório para que você seja nomeado como perito judicial. Não, tudo bem, mas a associação deve exercer algum... vou usar uma palavra que acho que não é a correta, mas vou utilizá-la. Um determinado lobby, um certo lobby junto aos tribunais para que os juízes deem ou deveriam dar uma prioridade aos cadastrados dentro das associações, porque aí os magistrados teriam a garantia de um serviço de excelência a ser prestado, porque o fato de a pessoa do perito estar associado a uma entidade, né, de perícia, já significa que ele tem ali, ele não está exercendo a atividade dele dentro daquela solidão do perito, ele tem um grupo a quem se socorrer, como você mencionou ainda há pouco, né? Certas demandas são bastante complicadas, dependem de força do próprio conjunto dos peritos. Então, existe aí no Paraná algum movimento para tentar que as suas excelências adotem o cadastro da associação, da PEPAR? Certo, perfeito. Eu não havia entendido sua pergunta dessa forma, mas então agora está esclarecido, né? A gente tem aqui dentro do nosso próprio site algo que a gente chama de uma vitrine, talvez não seja essa palavra também, mas consta lá todos os profissionais que são associados, as suas especialidades, telefone, e-mail, uma foto, né? Até para criar justamente um banco, né, de peritos ali que, a partir do momento que você se associa, você acaba figurando ali naquela sessão e você pode ser consultado pelos magistrados, por advogados, pelo próprio cliente final, né? Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa, ano passado, na gestão anterior da doutora Vânia, foi criado um selo de associado da PEPAR. Então, esse selo, ele é juntado nas nossas petições, nos nossos laudos, nas nossas manifestações do judiciário, ao lado da nossa assinatura, então consta um selo que você é associado da PEPAR, com o ano, né, referente àquele selo que você tá colando na petição, e esse foi um projeto justamente para mostrar isso que o doutor está comentando, mostrar que existe essa qualificação, mostrar que existe essa busca pela melhoria contínua, né, por fazer parte de uma associação, por participar, por ter o conhecimento técnico que a gente acaba até analisando aqui na entrada do associado, né, através de comprovação de nomeação, esse tipo de coisa. Então, a gente mostra para o juiz, para o advogado, que o profissional ele é habilitado. E junto aos juízes, anualmente, é feita uma visita a cada um dos gabinetes, né, por dois motivos. Um, para entregar a tabela de honorários daquele ano e mostrar que
é aquela hora técnica que é a base, digamos assim, e eles já nos recebem com naturalidade e já falam, não, então a gente passa a adotar esse parâmetro para as homologações, né, de pedidos de honorários. Então, essa é uma prática que já vem de forma contínua. E, por outro lado, apresentamos também essa listagem dos peritos que são associados à PEPAR aqui, né, de forma que coloca à disposição deles esses profissionais. Então, dessa forma que a gente trabalha aí nessa questão do cadastro e nessa questão das pessoas que são associadas aqui à PEPAR. Essa ideia do selo foi excelente. Nós aqui no Rio, houve uma época que nós tínhamos esse selo, não sei por que ele deixou de ser utilizado, mas eu penso que é momento até de reativar essa ideia do selo. E nós temos aqui comentado nosso Sérgio Barbosa, né, que é da Comissão de Perícia também, e também mencionando, é uma tônica entre os peritos, né, que as associações a nível nacional devem promover um grande encontro e criar uma agenda comum a todos, né, porque uma andorinha para fazer verão é complicado, mas juntando todo mundo a gente consegue alguma coisa. Doutor Cássio, eu lhe agradeço, vou lhe passar aí para as palavras finais, porque esses convites que a Associação do Rio de Janeiro tem feito realmente é um laboratório para que a gente possa posteriormente realizar um grande encontro e fazer uma pauta para levar o CNJ via FEBRAPAN ou via conselhos regionais de contabilidade ou de administração, para que a gente possa, unificando as nossas necessidades, trazer soluções também, embora não necessariamente, como a gente já comentou, com as diferenças regionais, mas que pelo menos a gente tem uma solução. Então eu lhe agradeço e gostaria de ouvir aí seus comentários finais para o doutor Rezende começar aí a falar sobre as agruras das perícias médicas. Vamos lá, doutor Cássio. Perfeito, doutor. Então, em relação a esse encontro, eu sou totalmente favorável, né? Eu acho que ele houve uma tentativa de fazer essa agenda em comum no CONAP, né? Que aconteceu aí em anos anteriores, mas talvez a gente possa tentar pensar num evento voltado, né? Para a gente verificar essas demandas, essas questões todas que precisam ser tratadas em conjunto para que a gente possa levar isso à frente, e aí, obviamente, né, em forma conjunta, para que haja mais força aí dos nossos pleitos, para que a gente possa conseguir aí alguns benefícios, né, e até curar algumas injustiças aí em relação à nossa classe, né, eu acho que isso é perfeito, e essa ideia é perfeita. E aí eu só tenho agora, ao final, agradecer novamente pelo convite para participar aqui da live com vocês, parabenizar mais uma vez pela iniciativa, estamos carentes de iniciativas como essa, já falei, né? Então eu gostaria muito de parabenizar a associação de vocês, na sua pessoa, né, do presidente, para que a gente continue fomentando esse tipo de eventos e para que a gente continue fazendo esse intercâmbio de profissionais que eu entendo que só tem a agregar. Então, fica o agradecimento aqui em nome da PEPAR, em meu nome, pessoalmente também, mas obrigado pelo espaço, né? Foi um prazer conversar com vocês e um prazer, Dr. Carlos Rezende, aí. Vamos assistir agora essa exposição sobre esse assunto que é tão, para nós aqui, é tão carente, né? Eu vou assistir com gosto aqui, porque vai ser muito bom, certo? Obrigado. Obrigado, doutor Cássio. Uma boa noite. Se o senhor ficar aqui conosco, fica à vontade para perguntar, para interferir, para movimentar aqui a palestra do doutor Rezende. Tá certo? Tá certo. Obrigado. Doutor Rezende,